Olá, gente querida, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Hoje vamos dar continuidade àquela temática que nós viemos discutindo nas últimas aulas, que é acerca da forma como a linguagem e a comunicação é utilizada e possui importância dentro das religiões. Vamos só lembrar alguns pontos daquilo que nós conversamos nas últimas aulas. Primeiro, a forma como nós nos comunicamos a partir de uma linguagem simbólica. O símbolo é aquele elemento que nos permite uma comunicação sem a necessidade expressa de palavras. Como, por exemplo, a placa de proibido estacionar que nós encontramos na rua, o like que vocês vão dar no vídeo do YouTube. Tudo isso são símbolos, não precisa ter uma palavra. Basta o sinal do joinha, que eu já sei que isso é um like, que isso é um curtir, que isso significa que alguém gostou do conteúdo. Isso é a linguagem simbólica. Uma linguagem que possui uma realidade tanto figurativa, ou seja, não é concreta, não é real, ela tem um significado próprio fora da realidade concreta, como ela também possui um aspecto concreto, porque eu posso ver um símbolo, eu posso tocar um símbolo, eu posso experimentar um símbolo. Por isso nós dizemos que o símbolo ele possui uma realidade híbrida, porque ele é ao mesmo tempo uma realidade abstrata e uma realidade concreta. Depois disso nós vimos como as religiões em geral utilizam também de uma linguagem ritualística, uma linguagem que não é exclusiva da religião. Lembra que nós conversamos sobre a festa de aniversário, como a festa de aniversário possui os seus elementos, os seus aspectos, o bolo de aniversário, a hora de cantar o parabéns. Ninguém pode ir embora da festa antes de cantar o parabéns, que é falta de educação. Isso é o ritual da festa de aniversário. Então toda a nossa vida é constituída de ritos e rituais. E nas religiões, essa linguagem ritualística ela ganha um aspecto sublime, porque é através dela que se dialoga com o sagrado e se vivencia e se tem experiência do sagrado. Hoje, nós vamos conversar sobre um outro aspecto da linguagem utilizada pelas religiões, essa muito presente em muitas religiões, mas que é muito conhecida do cristianismo. Mas, antes de entrar nessa temática, eu quero contar uma história para vocês. Vamos lá? Um certo homem tinha 2 filhos. 2 filhos muito danados, muito arteiros. Os meninos bagunçavam o tempo todo, não conseguiam parar quieto. E um dia esse pai de família estava muito cansado. A sua esposa tinha saído para trabalhar e deixado ele sozinho com aquelas 2 crianças bem pestinhas. Sabe aquelas crianças que você não pode piscar, que ele já está pendurado no teto? Era essas crianças que ele tinha que cuidar. Então, depois de muito cansado de tentar dominar aquelas crianças, ele teve uma ideia. Ele foi até o seu escritório, procurou uma revista e achou numa revista um mapa mundi desenhado, com muitos detalhes, a divisão dos países, a distribuição geográfica, o mapa mundi bem detalhado. Então ele pegou este mapa mundi, cortou em pequenos pedacinhos e entregou para as crianças. E disse o seguinte: meus filhos, eu tenho um desafio para vocês. Para vocês conseguirem aí superar e mostrar para o papai que vocês são bons, eu quero que vocês reconstruam este mapa mundi. É um quebra-cabeça que eu estou colocando para vocês. Os meninos ficaram logo animados. Já pegaram aquele quebra-cabeça, desafiados e começaram imediatamente a montar no chão da sala. O pai finalmente pôde sentar na poltrona, botar o pé para cima e... ufa, vou poder ter um minuto de paz. Em menos de 5 minutos depois, as crianças começaram a correr pela sala de novo. E ele pensou: meu Deus, o que deu de errado? Meus filhos, eu não falei para vocês construírem o mapa? Mas já terminou, papai, o mapa já está pronto. O pai ficou impressionado, seus filhos eram muito inteligentes, porque o mapa tinha muitos detalhes, o mapa mundi, ele tinha muitos elementos ali para construir. Seria muito difícil para ele, que era adulto, fazer isso, imagine 2 crianças. E ele perguntou: mas como vocês conseguiram montar o mapa mundi tão fácil? E os garotos, muito espertos, responderam: papai,
Do outro lado da página, havia a foto de um homem sentado numa poltrona. O que nós fizemos foi montar o retrato do homem. Quando nós montamos o retrato do homem, do outro lado, o retrato do mundo estava consertado. Ou seja, para consertar o mundo, basta consertar o homem. Entenderam a mensagem que essas criancinhas tentaram nos passar? É preciso consertar o homem para poder consertar o mundo. É uma historinha que nós até aprendemos, é a moral da história, não é verdade? Isso que eu contei para vocês é o que nós podemos chamar de parábola contemporânea, uma parábola moderna. O que é uma parábola? Vocês já pararam para pensar? Parábola vem muito à nossa cabeça aquelas histórias que Jesus contava, aqueles contos que Jesus dizia a seus discípulos para passar suas mensagens. Mas não é só do cristianismo que se encontra parábolas. Existem textos semelhantes em outras culturas, como o islamismo, o judaísmo, culturas como, por exemplo, a própria mitologia grega, que era repleta das chamadas fábulas, que nada mais era do que alguns tipos de parábolas. Que elementos da parábola que eu contei a gente pode destacar que parece familiar pra gente? Primeiro, todo mundo aqui sabe o que é um pai, não é verdade? E todo mundo sabe o que são filhos. Na história eu contei pra vocês que havia um pai e 2 filhos. Uma revista também não é algo fora da nossa realidade. Todo mundo sabe o que é uma revista e o que é um mapa mundi. E todo mundo sabe o que é um quebra-cabeça. Ou seja, todos os elementos dessa parábola, elas se constituem de elementos reais que ganham um outro significado ao final da parábola. A parábola é isso, gente. É um texto, um conto, que utiliza elementos próprios da realidade daqueles que escutam para transmitir uma mensagem, para transmitir um recado, que não é explicitamente aquilo que está na parábola. Por exemplo, a parábola da ovelha perdida, contada por Jesus aos seus discípulos. Todo mundo lembra? Um pastor tinha 100 ovelhas. De repente, uma fugiu. Esse pastor, então, abandona as 99 e vai ao encontro daquela ovelha que se perdeu. Quando a encontra, coloca a ovelha no ombro e sai comemorando. Venham todos festejar, pois encontrei a minha ovelha que havia se perdido. É óbvio que não estamos falando de uma ovelha de verdade e nem de um pastor de verdade. Jesus não estava falando do seu vizinho Zé Pedro, que era pastor de 100 ovelhas. Pelo contrário, ele utiliza a figura da ovelha, do pastor, do rebanho, que eram figuras próprias da cultura judaica, e assim passava uma mensagem. Qual era? A de que Deus é um Pai misericordioso, sempre disposto a cuidar de seus filhos, principalmente daqueles que se perdem. Por isso que Deus sempre está disposto a perdoar. As parábolas de Jesus utilizavam elementos que eram próprios da cultura do povo judeu. Por exemplo, a ovelha, o peixe, o pão, o cobrador, o fariseu, a plantação de uva, a vinha, que eram elementos próprios da cultura judaica. Uma parábola, ela sempre é uma história simples, com uma mensagem por trás dela. E geralmente essa mensagem ela não vem explícita. Tanto é que quem conhece os evangelhos, já que nós estamos citando bastante o cristianismo aqui, da nossa cultura cristã, em muitos momentos Jesus precisa explicar as parábolas para os discípulos. Porque o texto, a mensagem da parábola não está explícita. Como eu contei para vocês aqui, não está explícito. Gente, para consertar o homem, o único jeito é que cada um cuide do ser... Para consertar o mundo, é melhor que cada um cuide do ser humano, mude de atitudes, etc. Em vez de dizer isso, eu contei essa história para vocês que passa a mesma mensagem. Ora, se eu posso falar de forma direta, se eu posso chegar para vocês e falar, olha, Deus é um Deus misericordioso que sempre está disposto a nos perdoar. Por que utilizar-se de parábolas? Na tradição cristã, a parábola possui 2 significados importantes e 2 razões pelas quais Jesus adota as parábolas.
A primeira está ligada ao mistério. As parábolas contadas para Jesus, ou melhor, as parábolas contadas por Jesus, elas tinham assim o seu conteúdo próprio. Ou seja, não era algo para ser revelado para todos. Profeticamente, nos textos bíblicos, há essa noção de que muitos ouviam, mas nem todos compreenderam. O segundo sentido é que a parábola ela é muito próxima da linguagem popular. Quem nunca escutou um conto? Quem nunca escutou uma historinha? Eu, quando era criança, ouvia muito a história dos Três Porquinhos, por exemplo. E querendo ou não, a parábola dos Três Porquinhos, este conto, ele traz essa mensagem. Ou seja, mais vale o trabalho mais pesado, o trabalho mais dedicado do que o trabalho do preguiçoso. Porque o preguiçoso, o seu trabalho não é seguro. Agora, aquele que trabalha com dedicação, com trabalho árduo, ele tem um trabalho mais estável que nada vai derrubar, nem que seja o sopro do lobo mau. Ou quem nunca ouviu a Chapeuzinho Vermelho, que aprende que ela tem que seguir pelo caminho indicado pela mãe dela, não desviar o caminho e muito menos falar com estranhos. Estes contos, eles têm essa estrutura parabólica. Este elemento de estar próximo da nossa realidade é muito importante, porque a parábola, ela essencialmente precisa trazer aspectos que nós conhecemos. Se eu fosse contar para vocês uma parábola de Krishna, por exemplo, vocês não iam entender, porque muitos elementos não pertencem à nossa tradição cultural. A parábola sempre vai trazer elementos próprios da cultura a qual ela se transmite. Lembrando, muitas religiões utilizam parábolas. Muitas religiões utilizam termos. As parábolas, os contos das religiões afro-brasileiras, gente, elas são lindíssimas, têm histórias muito interessantes e com mensagens muito profundas. As parábolas bíblicas, nem se fale a riqueza das mensagens transmitidas por Jesus por meio de parábolas. A linguagem parabólica das parábolas, juntamente com a linguagem simbólica e a linguagem ritualística, formam esse escopo, esse conjunto de linguagens metafóricas que são próprias das religiões. Por que eu ressaltei o metafórica? No primeiro semestre nós falamos muito sobre os textos sagrados e ressaltamos que os textos sagrados utilizam uma linguagem metafórica, que eles não são literais. Por este motivo, parábolas, símbolos e rituais são adotados pelas religiosidades, porque nós trabalhamos com os aspectos que estão acima dos nossos sentidos, os aspectos suprassensíveis da realidade, que é aquilo que nós chamamos de sagrado. Muito bem? Deu para compreender? Gostaram? Que parábolas vocês conhecem? Quais contos vocês conhecem que tem este conteúdo parabólico? Qual a importância das parábolas que você ouviu quando criança, na sua vida, para a sua formação? Vamos comentar aqui pelo Google Classroom, deixe seus comentários para que a gente possa discutir e debater como essas parábolas estão presentes na nossa vida. No mais, quero agradecer a atenção de vocês. Vamos aí continuar conversando pelo Google Classroom e a gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço e tchau, tchau!